Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É um grande prazer estarmos aqui hoje para o estudo resumo do último capítulo da obra Paulo Estevão, o capítulo 10 da segunda parte, Ao Encontro do Mestre. Do que trata esse capítulo? Trata da vinda de Pedro para Roma, decepcionado, desiludido com a forma de recepção do cristianismo no mundo, e Paulo, então, que estava na iminência de ir para a Espanha, aguarda um pouco, e quando Pedro chega em Roma, ele segue depois com Timóteo e Lucas para a região das Gálias, para a região da Espanha, e logo depois começam também as perseguições aos cristãos em Roma, de uma forma velada, sem um édito público. E a seguir João é preso, João é preso e Paulo, que era muito influente na corte de Nero, pelos benefícios que levou aos familiares, aos próprios militares, a Popéia Sabina, que era a esposa de Nero, ele tem que retornar. Ele tem que retornar para auxiliar João. João ainda era novo. E o evangelho na Ásia, em Jerusalém, ainda dependiam muito da contribuição de João. Então Paulo retorna e com as suas influências liberta João num prazo bastante curto. E logo a seguir ocorre o incêndio na cidade de Roma, um incêndio que dura uma semana, devasta 10 dos 14 bairros das 14 circunscrições romanas. Esse incêndio programado pelo próprio Nero, ele se julgava um artista, mas era em tudo, tinha um aspecto satânico nas suas atitudes, nos seus crimes odiosos, inesquecíveis. Ele queria ofertar um espetáculo ao mundo, Roma em chamas. E então o incêndio tomou proporções que ele não esperava e quando ele retorna no último dia, ele se afastou para, digamos assim, não gerar suspeita como sendo o autor do crime. Ele vai falar em público, porque o pessoal está revoltado. Faz um teatro, ele chora, ele promete reconstrução de casas populares, apoio ao povo e uma hora surge um pouco patética a fala dele, ele promete punição severa aos culpados. E a massa se sensibilizou com o teatro dele, e quando ele fala em punição, eles já começam a cantar cânticos de martírio, cânticos de sacrifício, eles adquirem semblante de fera e começam a gritar cristãos às feras. Pronto. Aí agora a perseguição aos cristãos se tornou pública como uma espécie de festa, de festival, em função das reconstruções de cada ponto da cidade. Os cristãos eram então levados ao martírio, ao poste de sacrifício, de diversas formas de sofrimento, com água quente, com azeite quente, pontas de ferro em brasa. Indescritível o sofrimento dos cristãos, Eles só tinham sossego no começo nas catacumbas. E logo depois, numa dessas catacumbas, Paulo fazendo uma explanação do cristianismo com muita inspiração do plano superior, provavelmente até de Jesus, ele é preso. Ele é colocado preso junto com os demais cristãos, mas não de forma silenciosa. Ele está defendendo o cristianismo a todo instante, como fizeram também muitos cristãos, que até nos julgamentos públicos eles demonstravam sua fé independentemente do que pudessem sofrer. E então ele pede audiência aos amigos da corte. Vem aquele Acácio Domício, que foi curado da sua cegueira por Paulo, e diz que o único recurso é um apelo direto e pessoal ao imperador. Marcado o dia, ele recorda que na ilha
de Malta, numa determinada tempestade, ele recebeu uma voz profética anunciando que ele iria conversar com César. E essa então era uma oportunidade. O Acácio Domício, amigo de Paulo, veladamente disse para ele esconder a sua fé. Mas ele, diante de César, ele tinha a oportunidade de revelar, era a ideia dele, revelar a grandeza do cristianismo. Expor contra a tirania, pedir justiça, pedir não somente para si, mas para todos os cristãos, né, que estavam sendo castigados. Para ele, então, era essa ida diante de Nero, mostrar o cristianismo um cumprimento de um dever sagrado. E por isso ele, né, foi colocado em liberdade, mas com um guarda constantemente em volta dele, porque no dia seguinte à inauguração do grande circo, ele seria sacrificado, como foi, né? Mas mesmo na hora do próprio sacrifício, se recomendando a Jesus, recebendo o auxílio do plano espiritual, manteve-se firme, né? Manteve-se resoluto. Os 6 soldados que o acompanhavam, eles tinham receio, eles ficavam muito abalados com a postura de fé, com a postura de coragem de Paulo, que foi o chefe da expedição, que, digamos, assumiu a responsabilidade de cumprir a sentença de César. E olha que ele teve que ter apoio do próprio Paulo para o cumprimento da sentença. Ele já estava coroada a sua tarefa de cristianização do mundo. Então, quando Paulo tem a garganta cortada, a cabeça foi quase decepada, mas ele volta, então, ao plano espiritual. O livro até diz assim: os 6 soldados romanos, eles retornam entristecidos, né? Cabisbaixos, sofridos. Mas amanhã era de glória, né? Quer dizer, não importa a morte, não importa a morte da pessoa, importa o dever cumprido. E era um dia de glória, porque Paulo foi recebido no plano espiritual por Ananias, que recuperou a sua visão novamente. Logo depois veio Gamaliel, né? E ele abraçou ambos, Ananias e Gamaliel, e depois vinham chegando outros amigos, outros irmãos de outro tempo para recebê-lo. E parece que todos os cristãos que tinham sido sacrificados na reinauguração do grande circo, no dia antes dele, estavam à sua espera, né? Então formou aquela corte grandiosa. Ele é curado por Ananias. Ananias pergunta o que ele deseja fazer agora na esfera dos redimidos. Ele lembra de Abigail, mas como estava no ministério de Deus, ele deseja ir a Jerusalém, onde ele tanto errou, e orar em agradecimento a Jesus. Então era uma manhã de luz. Então, toda aquela corte angelical segue com ele, mas antes de tudo começam hinos de regiões muito mais elevadas, né? Cantando os hinos dos cristãos libertados, dos trabalhadores fiéis libertados. E Paulo sai então passando por diversas cidades, realizando orações, imprimindo as suas recordações a toda aquela corte que cada vez aumentava mais. Quando ele ia passando pelas cidades, cada vez aumentava mais, até que chegou em Jerusalém. Ananias sugeriu que eles fossem para cima do Calvário, e lá Paulo, recordando dos seus erros, faz uma oração significativa a Jesus. Todo mundo entra num estado de êxtase e o céu se abre. O céu se abre, aparece um caminho luminoso e 3 figuras, né, muitíssimo elevadas. Jesus no centro, do lado direito Estevão, e do lado do coração de Jesus, Abigail. Paulo não tem palavras, ele simplesmente distende os braços, ele está extremamente comovido. E os 3 se aproximam, os irmãos se adiantam antes de Jesus. Abigail lhe toma as mãos e Estevão lhe abraça com efusão. E ele queria se atirar aos irmãos, né? Mas, antes de tudo, ele olha para Jesus para
agradecer e para saber se foi meritório o trabalho que ele havia realizado. E Jesus disse: sim, Paulo, ser feliz, vem agora em meus braços. Ele abraça Jesus primeiro, né? Ele abraça Jesus primeiro. E agora ser feliz porque é da vontade do meu Pai, de Jesus, né? Que verdugos e vítimas estejam ambos no nosso reino. E então, assim, toda aquela corte provincial segue as pegadas de Jesus em direção às esferas celestiais. Em 10 minutos é mais ou menos esse último capítulo, né? Agora vamos então assim com mais riqueza de detalhe. Paulo está na iminência, volta ao começo do capítulo. Paulo está na iminência de partir para a Espanha e recebe uma carta de Pedro. Pedro, uma carta muito amorosa. Ele ainda acreditava que Paulo estava vivo e traz muito carinho, muita doçura na carta. Ele fala das suas decepções em relação à Ásia e que estava em Corinto com vontade de chegar a Roma, né? Então Paulo, muito emocionado, lia e relia a carta, lia e relia a carta. Pedro dizia que ia chegar mais ou menos em 10 dias. E ele adia então a sua viagem. Mas antes de tudo, Paulo, juntamente com os cristãos, mesmo as pessoas mais pobres, porque raros eram os cristãos ricos, né? Ele prepara uma casa mobiliada e as pessoas mais simples querem doar objetos que sejam úteis. Pedro vai chegar com a família, Pedro vai chegar com a esposa, Pedro vai chegar com os filhos. E em 10 dias, Paulo, já com uma certa idade, nos trechos mais difíceis do caminho, ele vai, amparado por Lucas e Timóteo, receber Pedro e sua família. Não podia ser uma recepção muito ostensiva, porque já tinha uma perseguição, não era uma perseguição pública, ainda não havia um édito designando uma perseguição aberta aos cristãos, mas eles já eram muito perseguidos, né? Então a recepção não podia ser ostensiva. Mas nessas perseguições, até os últimos conselheiros honestos de Nero já haviam então desaparecido, né? Roma estava assombrada, ela acomodada aos seus velhos deuses, a vida dissoluta estava assombrada com os acontecimentos diários. Pedro fala então da morte de Tiago, das novas perseguições do Sinédrio. Ele narra todas as suas dificuldades com um sorriso nos lábios. Ele teve até que se refugiar em Éfeso, junto com João, e João até veio também agora para Roma com ele. E Paulo também lhe narra das suas árduas e difíceis tarefas. Então eles comentam, né, as suas desilusões, as suas dores, inflamados no coração por Jesus, né? E comentam essas dores, esses sofrimentos, como se fossem láureas da vida, né? E assim se intensificam os serviços apostólicos, porque Pedro, nos mínimos deveres, ele desdobrava com os máximos esforços, assim como Paulo. Eles iam em lugares diferentes atender os doentes, iam nas catacumbas, mesmo que fossem em longas distâncias. Daí Paulo então percebe que seria a hora de ir para a Espanha, para a região das Galhas também. E ele vai com Lucas e Timóteo. Teve protesto para que ele ficasse, como sempre, mas ele queria levar as esperanças de Jesus, né? Que os homens tivessem esperança no cristianismo, nos ensinos de Jesus, né? Porém, num determinado momento, o grande inimigo, o perverso Tigelino, o chefe dos pretorianos, ele prende um grupo de cristãos numa catacumba e prende assim João, né? E prende João junto com outros. Ele era muito perverso, Tigelino. Ele utilizava
os postes de martírio jogando azeite fervente nos cristãos. Ele usava barris com água fervente, mergulhando os cristãos de mãos atadas, e os demais tinham que assistir, e depois que a pessoa, como, né, uma espécie de castigo. E depois que a pessoa morresse, ela tinha as vísceras atiradas aos peixes. E então, Pedro ora por João, ele tenta algum auxílio, mas ele está recém na cidade. As suas influências são de pessoas humildes, de pessoas sem influência política na corte, né? Então, alguém lembra de Paulo. Era necessário convocar Paulo, porque Paulo podia pedir a pessoas muito influentes. Podia pedir a própria esposa de Nero, a Cássio Domício, ao general Burrus e a diversos outros militares muito influentes na corte. Então, é enviado um mensageiro para que, é o ano de 64, Paulo retorne para que ele possa auxiliar João. E ele já ia para outros lugares mais distantes ainda levar o evangelho. E quando chega o mensageiro, não, ele retorna rapidamente de barco ao porto de Ostia para se dirigir a Roma. Era muito importante que João permanecesse ainda vivo para o cristianismo no mundo, né? O cristianismo em Jerusalém e em toda a Ásia muito dependiam de João, né? Então ele, muito já com um problema de saúde grave, cabelos brancos, mas um homem ainda muito enérgico, resoluto, volta e auxilia, né? Quando ele encontra Pedro, Pedro lhe narra das perplexidades de Tigelino e diz para ele de um sonho profético, em que ele viu uma imensa cruz projetando sombra sobre todos os cristãos. E Paulo se desdobra em atividade. Era necessário libertar João de qualquer jeito. Ele vai a Cássio Domício, vai a Popéia Sabina. Popéia Sabina, ela era contra os cristãos. Ela era a favor do judaísmo. Porém, pela concepção divina de Paulo, pela ideia da vida futura, ela tem receio. E promete então a Paulo libertar João em 3 dias. Bom, Paulo volta muito feliz, né? Ele tem a promessa de Popéia Sabina, esposa de Nero, de que João ia ser libertado em 3 dias. Mas ele não é bem recebido pela comunidade cristã. Aí ele nota, é porque você foi pedir a uma mulher dissoluta, a uma mulher da orgia, da luxúria, né? E Paulo, então, vai dar as suas explicações. Ele diz, antes de tudo, é necessário libertar João. Se fosse eu o preso, pela idade que eu tenho, pelo estado de doença, talvez fosse melhor que eu ficasse meditando no cárcere e fosse logo depois, então, sacrificado, né? Para mostrar a minha fé em Jesus. Mas João não. João ainda é novo, todo o trabalho de cristianização da Ásia, de Jerusalém, da cidade de Éfeso, ainda dependem muito dele, né? Então, antes de tudo, é necessário libertar João, que ele ainda é moço, é dedicado. E todos esses locais ainda necessitam muito dos seus serviços. Primeiro ponto. Aí ele diz, segundo, quer dizer que se eu pedisse a Tigelino, a um general embriagado ou ao próprio imperador, estaria tudo bem? Aí ele diz, ora, a corrupção na qual a mulher está também é fruto da queda moral do homem. Não estão desvinculados, né? A queda moral da mulher depende da queda moral do homem. E ele diz, foi as circunstâncias que apresentaram-na como sendo uma das pessoas adequadas a quem nós deveríamos pedir para libertá-lo, né? E antes de tudo, Jesus não nos disse para granjear amigos com os recursos da iniquidade? Sim. E pode ser que ela, com a vida dissoluta que leve, por este ato de caridade, ela consiga se libertar do seu passado delituoso.
Eram, digamos assim, transcendentes considerações espirituais que só uma mente muito elevada como Paulo podia raciocinar. E de fato, em 3 dias, João é liberto. João, liberto, Pedro muito feliz, tentando dialogar com ele, era um seu amigo muito antigo, e João também falando, dando as suas considerações, Paulo resoluto disse, olha, não, nada aqui de diálogo, você precisa sair já. E Paulo levou ao porto de Ostia, era o ano de 64, João precisava partir, voltar para a Ásia. Era muito grave ele ainda permanecer ali, né? Então, pelo cristianismo, Paulo não deixou que ele passasse quase nenhum tempo. Já o embarcou direto para a Ásia. E em Roma, as batalhas continuavam. A coisa estava sombria, né? Mas, justamente por estar sombria, o grupo de cristãos ficou mais coeso. As pregações eram mais belas nas reuniões do cemitério, né? E eles todos se desdobrando em atividades espirituais, né? Subitamente, um acontecimento sacudiu a cidade em julho de 64. O incêndio de Roma, que começa em alguns armazéns, né, com material inflamável, e adquire uma propagação assombrosa, né? E eram em vão as tentativas de atenuá-lo. As labaredas só cresciam, construções ruíam, com barulhos assombrosos, tudo virava um montão de ruínas e escombros. E Roma estava pasma diante do espetáculo terrível. No final do primeiro dia, o céu se cobriu de um fumo espesso e as labaredas iluminavam sinistramente as colinas de Roma, né? E começou então um êxodo de enormes dificuldades. Todas as portas da cidade congestionadas, pessoas atemorizadas, animais espavoridos correndo pela via pública. E, fim do primeiro dia, ninguém mais se atrevia a combater o fogo. E no segundo dia, continuou a mesma coisa, né? A mesma coisa. Desistiram de salvar quaisquer objetos. Se contentavam simplesmente em enterrar os mortos. Alguns estavam loucos, dando gargalhadas horríveis. Macas eram improvisadas para salvar alguém que estivesse ainda simplesmente ferido. Tentativas de salvar os objetos religiosos, né? Promessas de sacrifícios em gritos estentóricos, pessoas, homens, mulheres, crianças massacradas. As vias, a Via Ápia, até a cidade de Alba Longa, completamente entupida. Mães gritando pelos seus filhos desaparecidos. Todos desejavam abandonar a cidade ao mesmo tempo, né? Ricos e pobres. Então, a turba atacava a liteira dos mais ricos. E somente os cavaleiros efetivamente desassombrados conseguiam romper a massa com os seus cavalos, provocando ali lamentações, blasfêmias, né? E o fogo durou uma semana. Dos 14 bairros, só 4 não foram atingidos. O resto, em diferentes graus, virou tudo ruína, tudo escombro. O imperador estava na cidade de Anzio, distante, né? Ele que idealizou o fogo. E para que ele não fosse incriminado, ele saiu da cidade. Nero queria oferecer, se achava um artista, queria oferecer ao mundo o espetáculo Roma em chamas. Mas em tudo ele se caracterizava por um satanismo, né? Era um monstruoso charlatão pelos crimes odiosos e inesquecíveis que praticou, né? Ele chegou ainda para observar o último dia, né? A ideia dele era que ele edificaria
ele edificaria os bairros que foram destruídos, ele seria generoso com as vítimas da catástrofe, de forma que ele passasse para a história como um amigo do povo. Por isso ele combinou um incêndio. Ele tinha também a ideia de sair como uma figura amada, né? Se ausentou para não dar suspeita, né? Mas não previu as proporções indesejáveis do incêndio. Quando ele chega, o povo está completamente irritado, né? Justa e completamente irritado, e ele quer falar em público. Chora, fala que vai auxiliar mesmo nas construções particulares, e a multidão atenta aos seus menores gestos. E a cada frase ele invoca aos deuses, faz um teatro danado, né? Mas ainda assim ele sensibilizou a multidão. E de certa forma, no momento ele diz, pareceu um pouco patético, vamos punir os responsáveis, pediu auxílio para identificar os responsáveis. A massa criminosa já se agita de forma estranha e de repente começam os gritos terríveis, né? Cristãos às feras, cristãos às feras. Pronto, Nero encontrou a solução. Ele tem um olhar inteligente, troca um olhar inteligente com o Tigelino. Encontraram a solução para que eles se saíssem bem do monstruoso episódio, né? Os cristãos, eles não participavam dos costumes dissolutos, né? Dos costumes brutais da época. Eles não iam ao circo, eles não iam aos templos pagãos. Quando apareciam os ídolos, eles não se prostravam, eles não aplaudiam as tradições, e eles pareciam ter uns ensinos novos, e eles queriam um novo reino. Queriam um novo reino. Então, Nero se alegrou, né? O incêndio seria considerado um crime de lesa majestade para que os castigos fossem, então, excepcionais. E a massa popular, antegozando os espetáculos criminosos, já demonstravam a caratônia de fera e cantavam cânticos de martírio. Bom, começaram então as primeiras prisões, porque à medida que a cidade fosse sendo reconstruída, ia ter as festas com esses espetáculos de morte dos cristãos, né? Então começaram as primeiras prisões públicas, né? As famílias, digamos, sofriam todas as espécies de abuso, né? Jovens indefesas na mão de soldados ferozes, soldados sem entranhas, anciães atirados ao cárcere sobre extrema agressividade, filhos arrancados da mãe sobre apelos comovedores. Os cristãos não têm tamanho para dizer o que não há palavras para dizer o quanto sofreram os cristãos nessa época, né? Então, eles buscavam se refugiar nos cemitérios ou até mesmo nos arredores, fora da cidade, né? Alguns dos patrícios honestos, dos patrícios prudentes, levando considerações a favor dos cristãos, tinham suas situações agravadas. Ou eles eram exilados, ou eles morreram. Ou eles tinham a morte decretada. Era o ano de 64 e Nero vai dar, então, o primeiro espetáculo em grandes jardins de um desses 4 bairros que não foi atingida. Né? Que não foi atingido esse bairro. Esses jardins não foram atingidos. E começam, então, ali as primeiras festas de imensas orgias, né? Em que plebe e patriciado estão misturados numa devassidão. E também tem as primeiras carnificinas, porque nesses jardins, de distâncias em distâncias, em determinados pontos, tinham lá cruzes para crucificação dos cristãos, postes de martírio, toda espécie de açoite, ponta de ferro em brasa, água fervente, azeite fervente, fogueira e guardas para auxiliar nas aplicações punitivas, né? E muitos expiravam em lágrimas e preces, outros eram estoicos, expiravam olhando o céu. Nos tribunais,
os cristãos se declaravam abertamente a sua fé e aceitavam todas as espécies de sentença por amor a Jesus, num ato de grande heroísmo. Não tem palavras para descrever o que sofreram os cristãos naqueles dias em que a fé teve que se suplantar de imensas torturas, né? Não foram poucos os que se entregaram ao sacrifício até cantando, né? E muitas vezes, diante dessa coragem dos cristãos, os algozes, eles, né, os que estavam castigando, eles temeram um mistério que parecia superar a morte, né? Então, começou ali, então, o primeiro sacrifício. As perseguições continuavam. Perseguições aos cristãos continuavam para que não faltasse vítima para os espetáculos. O coração de Paulo sangrava, o coração de Pedro sangrava, os cristãos do Oriente, eles desertaram da luta, né? Paulo e Pedro, eles reprovaram essa atitude. Mas, à exceção de Lucas, todos os cooperadores da Ásia retornaram, né? As igrejas estavam vazias, os salões alugados para os ensinos estavam vazios, o único local de refúgio eram as catacumbas abandonadas, né? E lá eram lugares distantes e eles se reuniam tristes, né? Eles cantavam, mas também choravam em prantos soluçantes. Com os ensinos, com as lições de Jesus, eles auriam algum conforto, eles auriam força para continuar na luta, né? E Jesus inspirava aquela comunidade, né? Pela fé manifestada, recebiam consolações do alto. 2 meses, mais ou menos 2 meses, para o espetáculo de inauguração do grande circo. Eles inventavam o máximo possível de martírios. Batalhas navais. Enchia o campo de água e tinham batalhas navais. Caças humanas pelas figuras mitológicas romanas, e os cristãos só sofriam. Esperavam e sofriam, né? E mais ou menos nesse prazo de 2 meses, antes da inauguração do grande circo, Paulo está numa catacumba. Vai com o auxílio de Lucas, vencendo o frio, as dificuldades das doenças, os caminhos ásperos, e digamos, o recinto está repleto de pessoas. São mulheres, são crianças, homens, com o rosto coberto. E a pregação de Paulo é muito inspirada. Todos estão com lágrimas nos olhos. Sim, irmãos, Deus é mais belo nos dias mais difíceis. A luz se mostra mais pura quando cercada de sombras, né? Nestes dias em que a criminalidade substitui as virtudes. Lembremos de Jesus no madeiro inflamante. A cruz nos traz uma mensagem, porque se ele, sendo puro, só encontrou sofrimento, nós podemos entender com o sofrimento de Jesus que o reino de Deus não é deste mundo. A cidade nossa, a cidade dos cristãos, não está na terra. Não é Jerusalém, que o crucificou, não é Roma, que derrama o sangue dos mártires. Nós estamos aqui numa linha de batalha para uma construção futura da paz do Cristo neste mundo. E pela nossa fé, ele balsamiza os nossos corações, sim. Vamos ao encontro dele através do sofrimento, como ele próprio foi ao encontro do Pai através do Calvário. Sigamos as suas pegadas nos sofrimentos deste mundo que nos foram reservados. E ele fala isso com imensa aspiração e o auditório
entra em êxtase. São palavras proféticas, né? Todos os olhares cheios de brilho pela vitória espiritual. E Paulo sente então uma estranha comoção. De repente, um grupo grande de guardas romanos rompe o recinto. E o centurião Volúmenio, que comandava aquela patrulha, diz: vocês estão cercados. Que ninguém fuja em nome de César, senão morrerá como um cão. Os cristãos estão surpresos, mas pacíficos, né? Dito isso, Paulo, apoiado num cajado, assume uma imensa força. Quem disse que fugiremos? Por acaso não sabeis que nós somos cristãos? Por acaso não sabeis que seguimos Jesus? Sois vós, romanos, emissários de um príncipe do mundo aguardado aqui neste sepulcro. Nós trabalhamos por um Salvador imortal. Todo mundo admirado, né? Todo mundo admirado. Os soldados romanos, pasmos de tamanha coragem, né? Mas o chefe da expedição, não querendo se mostrar mais frágil, diz: atentai ao que fazei e dizei aqui, né? E dirigiu-se a Paulo com insolência, né? Sim, tem uma grande diferença entre o imperador e o seu crucificado. Cadê o poder dele, que abandonou os seus aos cárceres e aos postes dos martírios? Paulo é força moral pura. Enganai-vos, centurião. Vós trabalhais por um infeliz, um cruel e odiento perseguidor. Nós trabalhamos por um Salvador que é somente amor e paz. Vocês inventam sacrifícios, enquanto Jesus não cessa de ofertar bênçãos. Os cristãos, grande sensação no auditório, mais calmos, mais confiantes, e os soldados dominados pela imensa posição de coragem e fé de Paulo. Mas o centurião não queria parecer fraco. Percebeu, desassombra o espírito varonil de Paulo e diz: Lucílio, 3 bastonadas nesse velho atrevido, né? Lucílio se aproxima de Paulo e o bastão zurziu no ar, de tanta força, de tanta velocidade, que o soldado romano imprimiu, que fez o barulho no ar e bateu em cheio no rosto do apóstolo, no rosto. E ele deu 3 pancadas rápidas. Bam, bam, bam. O rosto de Paulo ficou dilacerado e sangrava. Mas e o moral? Inquebrantável. Não podeis ferir senão o corpo. Pode me amarrar. Quebrai a minha cabeça. Mas as minhas convicções são inacessíveis. Diz isso com extrema coragem e com toda a serenidade, sem mostrar um tom sequer de agressividade. E aí o Volúmenio, chefe do grupo de soldados romanos, recuou aterrado. Não compreendia aquela grandeza moral e começou a crer que os cristãos tinham um poder que ele não conseguia compreender. Então, em silêncio agora, organizou a fila dos cristãos que seriam conduzidos à prisão. Paulo na fila, sem o mínimo pingo de revolta. E ele observa o comportamento dos soldados e avisa em tom grave de advertência: exigimos o máximo de respeito às mulheres e às crianças. Ninguém disse palavra nenhuma.
Até Volúnio obedeceu. Paulo realmente era um homem de uma fé poderosa, de uma fé inquebrantável. E foram levados à prisão Mamertina. E chegaram nos primeiros clarões da aurora. Né? Primeiramente ficaram num pátio e depois foram alojados individualmente, né, em diversas celas. Mas Paulo não descansou. Pela sua cidadania romana, ele pediu audiência com a autoridade administrativa da prisão. E ele expôs o cristianismo de forma sucinta e impressionando a autoridade. Né? Pediu então a presença de vários militares, pediu a presença de Acácio Domício, e o administrador vacilava, porque a ordem era prisão. Porém, para aquelas pessoas mais humildes, podia-se conceder a liberdade, podia-se preservar a vida e conceder a liberdade, caso jurassem por Júpiter, abjurando de Jesus. Então, o administrador da prisão ficou ali em dúvida e mandou chamar Acácio Domício, que foi um militar importante que Paulo curou, né, da sua cegueira, e compareceu para falar com o administrador, né, e também com Paulo, e diz: olha, Paulo, a situação é muito grave, porque o chefe dos pretorianos, o Tigelino, tem carta branca para fazer tudo que ele quiser. Só tem um último recurso, um apelo direto e pessoal ao imperador. Né? Aí Paulo recordou de que uma noite tempestuosa na ilha de Malta, uma voz profética disse que ele ia ser levado diante de César, mas não explicou o motivo. E Paulo já se questiona. Né? Será que não era esse o momento? Porque nós temos milhares de cristãos presos, né? Acusados de incendiários, sem uma voz que os defendesse. Né? Mas o amigo de Paulo, Acácio Domício, militar romano, está preocupado com Paulo e discretamente, né, percebendo a força moral de Paulo, discretamente preocupado com o amigo, pede para que ele, diante do imperador, oculte sua fé. Né? Paulo compreendeu o amigo, né? Mas a ideia era falar, Nero, da sublimidade do cristianismo, advogar a favor dos irmãos perseguidos, né? Clamar contra a tirania, pedir justiça. Uma palavra, enfim. Paulo queria cumprir um dever sagrado. Né? A voz profética disse que ele ia diante do governador, audiência concedida, dia marcado, Paulo segue, é conduzido por guardas à presença de Nero. Nero estava curioso da sua personalidade e o recebe num vasto salão com a sua corte criminosa. Ele estava interessado na personalidade de Paulo porque quem era aquele homem que mobilizou grande número das pessoas mais íntimas suas para a concessão ali daquele recurso? Quando ele vê Paulo, ele fica extremamente decepcionado. Extremamente decepcionado. Qual era o valor daquele velho, doente, franzino, insignificante homem? Nero fixou Paulo irônico. Meu Deus, que incrível que tantas pessoas tenham interesse por uma criatura tão misérrima, tão vulgar. Leva. Leva de volta à cadeia. Não vou nem ouvir. Não vou nem ouvir. Mas alguém da corte disse: olha, imperador, vamos conceder-lhe a palavra justamente para a gente ratificar a pobreza mental e a indigência. Né? Aí Nero, tá bom. Prisioneiro com a palavra, e Paulo, entre dois guardas, levantou nobre a cabeça, olhou para César e o seu grupo de íntimos, né, o séquito mais leviano de todos. Imperador dos romanos, compreendo a grandeza dessa hora em que vos falo, apelando para os vossos sentimentos de generosidade e justiça,
Eu não me dirijo aqui ao homem falível, mas ao administrador que deve ser consciencioso e justo, como o maior dos príncipes do mundo, alguém que deve se considerar como pai magnânimo de milhares de criaturas. As palavras de Paulo ecoaram no recinto como uma imensa revelação. O imperador estava admirado, ele era sensível a referências pessoais. E Paulo percebeu que ele se impôs ao auditório, né? E diz assim: confiando então em vossa magnanimidade, apelo ao vosso coração não somente por mim, mas por milhares de homens, mulheres e crianças que padecem nos cárceres e nos circos do martírio. Falo aqui em nome dessa multidão de sofredores perseguida por requintes de crueldade pelos favoritos da sua corte, que deveriam ser homens íntegros e humanitários. Já foi contra a corte, diretamente. Acaso não chega aos vossos ouvidos os lamentos, as angústias das viúvas, dos idosos e dos órfãos? Ó Augusto, sabei que uma onda de perversidade e crimes odiosos varre a vossa cidade imperial, arrancando soluço dos vossos tutelados. Ao lado da sua atividade governamental rastejam víboras venenosas que é necessário extirpar. Esses cooperadores perversos desviam o vosso esforço do caminho reto, espalhando terror entre os mais infelizes. Eles é quem acusam os seguidores de uma doutrina de amor e de redenção. Não acrediteis, imperador, nos seus conselhos cruéis. Talvez ninguém trabalhou em socorro às vítimas do incêndio nefasto como os cristãos. Enquanto os patrícios fugiam e os mais tímidos se recolhiam, os cristãos percorriam os quarteirões salvando as vítimas das chamas, e muitos se imolaram nesse altruísmo dignificador. E no final foram os cristãos recompensados com a falsa autoria do crime hediondo. Ó imperador, acaso não vos dói a consciência o endosso a essas acusações infamantes sem o estabelecimento de uma sindicância justa e imparcial? Nenhuma voz o esclareceu. Eu creio que participais tacitamente dessas ilusões, porque eu não posso acreditar no desvirtuamento da vossa autoridade. É por isso, imperador, que reconhecendo o poder em vossas mãos, ouso levantar a voz para esclarecê-lo. Atentai, imperador, para a gloriosa extensão dos vossos deveres. Não vos entregueis à sanha de políticos cruéis. Lembrai-vos que um dia ser-lhe-á pedido contas da vossa conduta. O vosso cetro não será eterno. Sois mandatário de um Senhor mais poderoso que reside no céu. Voltai o olhar para o passado. Onde estão os vossos antecessores? Onde estão os outros imperadores? Chegaram soberbos ao trono sob o aplauso frenético de multidões pela decretação da morte dos inimigos. Mas bastou um sopro para que eles fossem do esplendor do trono
à escuridão do sepulcro. Alguns pelos próprios excessos, outros mortos pelos próprios filhos. Com isso, desejo apenas dizer, imperador, que a fortuna de um homem é a paz de consciência, pelo dever bem cumprido. Por essa razão, apelo não só por mim. Pensa na força moral para dizer isso, né? Mas por todos os cristãos que gemem à sombra à espera do gládio, à espera da espada da morte. E Paulo fez silêncio. Aquelas palavras causaram uma estranha sensação. Nero estava lívido, abalado, muito nervoso. Eram advertências que calaram fundo no seu coração. Ficaram eternas, aquelas palavras ficaram eternas aos seus ouvidos. Tigelino e os outros pretorianos presentes estão rubros de raiva. E as cortesãs imensamente abaladas, né? Depois de ouvir um dos palacianos, Nero pediu que Paulo ficasse em silêncio para que ele deliberasse. Nero, então, decide, né, que Paulo podia ficar livre em Roma. Não ainda, digamos assim, absolvido. Podia ficar livre, mas não em Roma, esperando a sua sentença e a decisão a respeito dos cristãos, né? Que deveria comparecer à prisão mamertina de 3 em 3 dias para análise do seu caso. As palavras de Paulo foram de um imenso desassombro que raiavam a loucura. Por muito, muito menos, conselheiros foram mortos e exilados. Mas Nero diz a Tigelino, né? Vigiarás os menores passos desse homem. Manterás sobre ele uma custódia oculta. E, no dia seguinte, a festividade do Calvário, a festividade de reconstrução do grande circo num lugar distante. Você faça com que ele desapareça para sempre, né? O Tigelino adorou. Disse a Nero, ninguém poderia resolver melhor esse problema. Então foi dada a liberdade a Paulo, ele tinha que comparecer, né? De 3 em 3 dias, voltou para a prisão até que chegasse o pergaminho que desse então a liberdade a ele. Com essas esperanças, né, Paulo achou que Nero não era tão mal, que era digno de reconhecimento, de amizade, e teve esperanças nos cristãos. Ele foi encontrar os amigos, mas só encontrou desolação. Ou eles estavam presos, ou eles estavam mortos, ou eles tinham deserdado. O único que estava ali era Lucas, que lhe narrou as tragédias diárias acontecidas enquanto ele esteve preso. E Paulo, então, ignorando que um soldado seguia de longe, foi à casa dos amigos Lino e Cláudia, dedicados servidores de Jesus. Ele iria ficar ali, na casa de Lino e Cláudia, perto da porta Capena, né, em Roma, né? E Paulo tinha agora singulares presságios. A carreira apostólica estava coroada. Não lhe restava mais nada a fazer, a não ser morrer por Jesus. Mas ele combatia esses pensamentos que iria se manter na atividade de evangelização. Pelas condições físicas não ia mais às catacumbas. Mas ele, juntamente com Lucas, escrevia as epístolas. E nessa circunstância, nessa situação, na casa de Lino e Cláudia, ele vai escrever a última epístola ao seu discípulo amado Timóteo. E ele faz entre lágrimas abundantes. Paulo sentia que ele estava sendo chamado para as esferas espirituais, mas ele não desejava se entregar na luta. E ele diz isso a Timóteo, né? Que ele chegou ao fim da carreira, né?
e pede a Timóteo que envie a capa de couro que se encontrava na casa de um amigo, na cidade de Troade, para cobrir-se proteger-se do frio, o corpo já muito abatido. Pede para que João Marcos venha a Roma para auxiliá-lo no serviço de evangelização, né? E afirma assim: só Lucas está comigo, e ele chora. E Paulo chora, né? E nesse instante ele sente um afago do plano espiritual no coração, ele adquire novo ânimo e retoma a decisão de se manter na luta. Em vão, os amigos, né, Lino, Cláudia e Lucas, tentam retirá-lo daqueles pressentimentos de que é chegado o fim. Ele continua a trabalhar, mas está sob profundas meditações. Então, algumas semanas depois, um grupo armado, depois da meia-noite, comparece à casa de Lino e Cláudia, levando os 3 presos, né? O Lucas não dormia lá, então foram presos Lino, Cláudia e Paulo, né? E ele, Paulo, é colocado numa cela escura incomunicável, onde não entrava um raio de sol. Mas antes disso ele diz, né? A Lino e Cláudia: esse seja talvez o último momento em que nós nos vemos com os olhos físicos, né? Nós nos avistaremos de novo no reino de Deus, né? Porque César só pode atingir o corpo. E ele vai, fica incomunicável, né? E os soldados que estão cuidando deles ficam ainda intimidados com a sua coragem. Lá na cela, ele faz um retrospecto da sua vida e não conseguia dormir, porque ele queria comungar dos martírios cristãos que sabia iminente, né? Rumores longínquos lhe mostravam que havia uma aglomeração popular, uma atividade festiva, e ele queria comungar desses sacrifícios com os cristãos. Por isso não conseguia dormir. Até que, pelo excesso de cansaço, conseguiu dormir algumas horas. Acorda com fome, com sede, mas o consolo dele advém das orações, né? Ele recebe auxílio através das orações. Estava preocupado com os companheiros, né? Até que um guarda lhe diz que um enorme contingente de cristãos foi levados para o martírio no grande circo, e ele sofreu muito significativamente por não ter sido chamado. Porém, a seguir, percebeu que alguém, no dia seguinte, percebeu que alguém abria a cela cauteloso. Ele é levado ao exterior com as mãos atadas e 6 guardas o esperam num carro, né, de algumas proporções. Um dos guardas, estava bêbado e escarra no rosto de Paulo. Ele se recorda de Jesus e recebe aquela ofensa sem se sentir ofendido. Tomou lugar no carro com os soldados extremamente admirados pela sua coragem e serenidade. Eles chegam na Via Ápia, né? Nos cemitérios da Via Ápia, e a manhã radiosa já anuncia um dia de sol. O chefe militar, percebendo o estado emotivo de admiração dos demais soldados, ele decide sacrificar o prisioneiro e diz hesitante: o chefe dos pretorianos, por ordenação de César, decretou que a tua morte seria hoje, um dia depois da inauguração do grande circo. Estás então nos últimos minutos. Os cristãos estão cientes das vossas tarefas criminosas, e os discípulos de Jesus não vos temem, porque vós só podeis aniquilar o corpo. E aniquilando o meu corpo,
Isto significa que eu vou para a vida eterna, e vós tornarás ao convívio odioso de Nero e de Tigelino. A patrulha ficou mais estarrecida pelaquela energia moral inquebrantável de Paulo, né? E então o chefe da expedição, já sabendo que era ele, que deveria sacrificar Paulo, ordena que ele dê 20 passos. Paulo caminha sereno, os 20 passos, né? Recomendando-se a Jesus. Ele tinha necessidade de amparo espiritual naquela hora do sacrifício supremo. Quem não teria? Quem não teria? O guarda então desembainha a espada com a mão trêmula e diz a Paulo: lastimo ter sido designado para essa tarefa. Ele não queria matá-lo. Eu lastimo ter sido designado para essa tarefa. E eu também, intimamente, eu te lamento. Eu tenho pena de ti. Tenho dó de você. Não sou digno de dó. Antes de tudo, tenha dó de vós mesmos, porque eu morro cumprindo sacrifícios sagrados, enquanto vós não conseguis libertar-se do cumprimento das tarefas grosseiras da vida passageira, da vida física. Chorais por vós mesmo, porque eu vou em direção ao Senhor da paz, e vós voltarei ao convívio com o mandante dos crimes. E o cristão, o militar, assombrado, ele tremia. Tremia igual vara verde. Não tremais, cumpri com vosso dever. A espada cortou-lhe a garganta, quase decebando a cabeça, já branca pelos sofrimentos do mundo, e Paulo caiu sem palavras. E Emmanuel narra que o corpo embolou-se no solo de forma horrenda e inútil, para nos mostrar o pouco valor das questões físicas em relação às espirituais. O corpo embolou-se no solo de forma horrenda e inútil. Sangue em grandes golfões eram as últimas contrações de agonia. O grupo de militares volta, cabisbaixo, mudo, mas é uma manhã radiosa pelos deveres cristãos, cumpridos e semeados no mundo. Paulo sente então, espírito, as últimas repercussões da vida física, mas começam, aos poucos, um brando alívio reparador, né? Mãos cariciosas lhe tocavam, arrancando as impressões de sofrimento, e ele foi transportado para um lugar mais adequado, embaixo de uma árvore, recebendo as brisas cariciosas da manhã. As dores cessaram. Mas ainda não era possível levantar. E ele não conseguia enxergar. Ele parecia fraco, como alguém que estivesse se recuperando de uma doença grave. Orou a Jesus, pediu esclarecimento da sua situação. A cegueira permanecia, gerando angústia. E ele se lembrou então de Damasco, lembrou de Ananias. E nessas recordações, ele chorou. Demorou um tempo. Ele se levantou, porque era preciso servir a Jesus, mesmo que cego. Quando se levantou, ouviu passos. Alguém se aproximava de leve. Subitamente se lembrou de Ananias, né? O emissário de Jesus na pensão de Judas, lá em Damasco. E naquele repetição de um lance inesquecível: quem sois, irmão Paulo? Ananias, Ananias! Uma alegria inquebrantável, Paulo se caiu de joelhos, em pranto convulsível. Sim, sou eu, Paulo.
Um dia Jesus mandou que eu te restituísse a visão, para que observasses o caminho áspero dos seus discípulos. E hoje ele me concede a alegria de abrir-te os olhos para a vida eterna. Levanta, Paulo. Levanta. Levanta, Paulo. Tu atingiste os planos da redenção. E Anania, a mão nos olhos apagados de Paulo. Vê novamente, Paulo. Desde Damasco teus olhos se entregaram ao serviço do Cristo. Vê agora as belezas da vida eterna, para que possamos partir ao encontro do Mestre. Paulo, então, viu as maravilhas daqueles que conseguem cooperar no trabalho de Jesus. Lá longe, um tanto distante, via Ápia, e intimamente ele se sente jovem, se sente feliz e compreendeu a grandeza do corpo espiritual, do perispírito. Não tinha mais nenhuma ruga, não tinha mais cicatrizes. Ele pareceu ter bebido o elixir da juventude e tinha agora consigo uma túnica alva, resplandecente. Alguém lhe bateu de leve no ombro. Era Gamaliel, o mestre que tanto auxiliou no seu processo evolutivo e na sua conversão ao cristianismo. Beijou-lhe as mãos e abraçou simultaneamente o mestre e Ananias. Ninguém lhe poderia conceder tamanha felicidade a não ser Jesus. Mas não acabou. Começaram a chegar velhos, amigos, companheiros de outro tempo, lhe dando as boas novas. E em Roma, todos aqueles que foram sacrificados no dia anterior, no martírio da inauguração do grande circo, pareciam tê-lo esperado. E todos queriam abraçá-lo. Todos queriam beijar-lhe as mãos. E nesse momento, das regiões mais elevadas, começaram vozes angelicais, vozes argentinas. E Ananias diz que aquele era o hino dos prisioneiros libertados. E Ananias pergunta então a Paulo qual seria o seu primeiro desejo. Ele recordou de Abigail, queria encontrá-la. Mas como ele estava no ministério, ainda divino, ele disse: gostaria de ir a Jerusalém, onde entanto errei, e fazer uma prece de agradecimento a Jesus. E todo aquele grupo, então, numa volitação espantosa, de uma velocidade tal que as distâncias nada significavam e os hinos continuavam. Não é? E os hinos continuavam. Paulo quis imprimir a toda a Assembleia as suas recordações. Assim ele foi para Via Ápia, foi para diversas cidades nas quais ele levou o Evangelho. Né? Diversas, muitas cidades. Orando em diversas cidades, em muitos locais. Quando chegou em Jerusalém, Ananias sugeriu que eles fossem para cima do Calvário cantar os hinos de esperança e de luz. Né? E ele, lembrando dos erros passados, se ajoelhou, Paulo, em prece fervorosa, em súplica a Jesus. Todos da Assembleia estão em êxtase. Ele, transfigurado, Paulo, transfigurado em pranto, exprimia sua gratidão a Jesus. E nesse momento, na tela do infinito, o céu se fendeu, apareceu um caminho de luz e 3 figuras radiantes apareceram. Jesus no centro, Estevão do lado direito e Abigail do lado esquerdo do coração de Jesus. Paulo não teve palavras, ele só pôde estender os braços. Abigail e Estevão se adiantaram, ela lhe pegou nas mãos, com muita doçura, e Estevão
o abraçou com efusão. E ele quis se jogar aos braços dos irmãos. Porém, como se tudo devesse a Jesus, ele procurou no olhar do mestre a aprovação. Jesus sorriu com carinho e disse: sim, Paulo, sê feliz. Vem agora aos meus braços, pois é da vontade de Deus que verdugos e vítimas se reúnam para sempre em meu reino. Assim, todos aqueles trabalhadores, todos, seguiram as pegadas do Cristo em direção às esferas de verdade e de luz. Que Jesus nos abençoe.